E aí, moçada, tudo bem com você? Aqui é o professor Matsuda e na aula de hoje iremos falar sobre biologia celular. Lembrando que esta aula está gravada no professormatsuda.blogspot.com. Utilizamos como referência o livro Tortora, Fisiologia e Anatomia do Tortora. Mais uma vez aí. Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da aula, que é identificar as estruturas e organelas celulares, apresentar as principais funções das estruturas e organelas celulares. Então nós mostraremos inicialmente as estruturas e explicaremos as funções das estruturas na célula. Antes de tudo, você tem que ver a célula com uma membrana de proteção chamada de membrana celular. Uma membrana muito importante que estou anotando aqui. Membrana celular, deixa eu mudar de cor. Membrana celular. Vamos por aqui, membrana celular. Mas para que serve a membrana celular? Ela serve para proteger a célula. Todas as células que são eucariontes, elas têm material interno genético, têm organelas. E elas precisam estar organizadas a partir de uma membrana. E essa membrana tem uma característica que separa ela do meio extracelular, que é a parte de fora, dá uma olhadinha aqui na lousa, fora, com o meio intracelular que está dentro da célula, ou seja, a parte interna da célula, que é a parte de dentro. Uma das características desta membrana celular é a presença de uma camada proteica e uma camada gordurosa. Por isso nós chamamos que a membrana celular ela é lipoproteica ou lipoproteica. Deste modo, essa estrutura bioquímica protege a célula e, de certa forma, consegue selecionar substâncias que vão para fora da célula, através de alguns poros que a célula tem na sua estrutura de membrana. Quando ela está mandando uma coisa para fora, a gente chama de exocitose. De repente, ela fabrica algo dentro dela e quer mandar aqui para a vizinha dela, que é uma célula. Ou seja, vamos supor que essa célula está precisando de proteína. Então, através do mecanismo chamado exocitose, mandando para fora, ela está mandando uma substância. De outro modo, as substâncias entram na célula de uma forma controlada. Aqui estou colocando um exemplo e uma das formas que a célula faz para capturar uma estrutura sólida, que é a fagocitose. Fagocitose, que significa que ela está pegando uma estrutura do lado de fora, pegando uma estrutura do meio extracelular e levando essa estrutura para o meio intracelular, para dentro da célula. E esse fenômeno é chamado de endocitose. Como está anotado aqui para vocês. Seguiremos então. Então, o que você tem que lembrar? Que a membrana celular, nós temos aqui a membrana, vou colocar aqui, ó, a membrana da célula. Ela está em volta de toda a célula, protegendo ela, separando ela do meio extracelular. Assim as estruturas ficam organizadas dentro de uma célula, numa região dentro de uma espécie de gelatina, que ela é chamada de citoplasma. Lembrando que o citoplasma está intracelular, ou seja, está dentro da célula, e para o lado de fora está o meio extracelular. Então a primeira coisa que você tem que lembrar, e que nós estamos pontuando, é a membrana celular. Segunda coisa importante que nós temos na célula, o núcleo. O núcleo é uma estrutura que está organizada da seguinte forma. Dentro dele, nós temos duas coisas muito importantes, que é o nucleolo e a outra coisa importante é a cromatina. E aqui em volta, protegendo essas estruturas, formando invólucro, tanto é que esse invólucro também é uma membrana, e ela é chamada de membrana nuclear. Estou abreviando aqui para escrever um pouco mais rápido.
constituem o núcleo de certa forma. Então nós temos uma membrana nuclear, dentro nós temos o nucleolo e mais internamente, lá dentro, nós temos aí a cromatina. O que tem o nucleolo? O que tem ele de especial? No nucleolo nós temos substâncias chamadas de RNA. RNA. São substâncias que vão produzir proteínas. Então, vou fazer uma flechinha ligando até lá. Olha só. Proteínas, né? E agora, o que tem a cromatina? Na cromatina, nós temos uma substância, uma sequência de DNA, na qual estão as informações genéticas, que estão aí, todo o código genético, na qual estão as informações necessárias para o teu corpo, por exemplo, construir um tecido, ligar uma proteína, ativar uma enzima. Então, todas as informações necessárias estão em forma de DNA dentro da cromatina. São as informações genéticas. Nós estamos ligando lá para essa seta para informações genéticas. Então, tudo isso, o núcleo, dentro dele, tem o nucleolo e tem a cromatina. Cada um com a sua função. Próximo, nós temos uma estrutura importante também que está muito próximo ao núcleo. Por que está tão próximo ao núcleo? Essa estrutura aqui, olha só, o núcleo nós falamos anteriormente, nós temos uma estrutura próxima ao núcleo, né? Essa estrutura, ela é chamada de retículo endoplasmático. Vou pôr aqui embaixo para você dar uma olhada. Retículo endoplasmático. Endoplasmático. Isso. Endoplasmático. Minha letra continua feia. E ele é dividido, o retículo endoplasmático. Daqui a pouquinho eu vou falar para você por que ele é dividido. Ele é dividido em retículo endoplasmático rugoso, né? Então ele pode ser dividido em rugoso. Em alguns livros é também chamado de retículo endoplasmático granular. E ele é dividido em retículo endoplasmático liso. Em alguns livros também ele é dito como agranular, ou seja, sem grânulos, né? Quem seria então esses grânulos? Quem daria então a característica dele ser rugoso? Essas características são dadas pela presença de ribossomo, que são essas bolinhas que estão aqui nas estruturas. E esses ribossomos, eles acabam vindo do nucleolo, que são estruturas proteicas que produzem proteínas. Todo o teu corpo é regulado por proteína. Várias substâncias químicas pertencem às proteínas. Então, a presença de ribossomos, que está aderido no retículo endoplasmático, é muito importante. Por isso que está perto do núcleo. Lembra que no núcleo tem a cromatina, que regula todas as atividades do teu corpo. Então, é necessário que haja uma organela muito próxima e que essa organela produza proteínas para que as suas células tenham a manutenção correta. Então, por isso vem o nome de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Então, o rugoso tem ribossomos. Olha só que dica. Ribossomos. Está aqui, ó. Ribossomos. E o liso não tem. Então, ele não tem, ó. Não tem ribossomos. Estou abreviando aqui. Mas o rugoso, se tem ribossomos, o que ele produz? Proteína. Ah, e aí? O liso produz alguma coisa? Não, o liso produz um monte de coisa. Ele produz tudo, menos proteína. Então, ele está produzindo carboidratos, gorduras e até algumas substâncias que são os hormônios. São os hormônios. Olha só. Então vamos lá fazer essa revisãozinha. Nós temos uma estrutura, uma organela celular, que é chamado de retículo endoplasmático, né? Ele pode ser o rugoso ou ele pode ser o liso. O rugoso porque tem o ribossomo aderido e o liso porque não tem nada aderido nele, por isso ele é chamado de liso. O
retículo endoplasmático rugoso, ele produz somente, olha só, vou pôr em vermelho, proteína. Enquanto o liso, que não tem ribossomo, não produz proteína. Não produz proteína, porque não tem ribossomo. Mas produz o quê? Produz hormônios, carboidratos, gorduras e outras substâncias, desde que não seja proteína. Próxima estrutura que nós temos aqui é o citoesqueleto. Pensa o seguinte, uma célula como se fosse uma bola, e se nada segurar a célula ia ficar como? Murcha, né? Então, assim, por analogia, não é muito difícil. O citoesqueleto está correlacionado com algo celular, está correlacionado com a estrutura da célula. Estrutura da célula. Então você imagina, sem esse esqueleto a célula ia ficar murcha. Não pode acontecer isso, né? É necessário aí que a célula tenha uma forma, senão ela ficaria feiona. Então aí a função do citoesqueleto é dar uma estrutura à célula, dar um formato à célula. Já uma outra organela presente aqui na célula, nós não iremos abordar agora, porque não estamos falando de meiose e mitose. Mas, quando nós falamos desse assunto de meiose e mitose, que tem a ver com divisão e reprodução celular, nós vamos falar sobre os centríolos. Então, de cara, os centríolos têm a ver com a reprodução, tem a ver com a divisão celular. Divisão celular. Eu acho muito feio esse termo reprodução celular. Eu vou só deixar a divisão celular para vocês, que é um pouco, que é mais correta. Então vamos colocar, ó, divisão celular, porque a célula vai se dividir, né? Ela é necessária aí se reproduzir, se dividir. Então, olha só, centríolos tem a ver com a divisão celular, é uma organela celular cuja função é participar da divisão da célula. É isso que você precisa saber. Próxima estrutura que eu tenho que abordar para você, que também é importante, né? Nós vamos estar abordando sobre o lisossomo, o peroxomo, complexo de Golgi e vesículas. Vamos estar abordando o que seriam essas estruturas aqui, ó. Primeiramente, você tem que saber que quando o retículo endoplasmático liso produz substâncias químicas, pense bem, onde é que vai ser guardado proteína, onde é que vai ser guardado gordura, onde é que vai ser guardado carboidrato e hormônios. Tem que ter um saco para guardar tudo isso. E esse saco, que é uma organela, ela é chamado de complexo de Golgi. É isso mesmo, complexo de Golgi. E dentro do complexo de Golgi, a célula guarda substâncias. Então o complexo de Golgi serve para isso, guardar substâncias. E olha só, além de guardar substâncias, ele consegue fazer com que essas substâncias sejam embaladas em forma de vesículas. Então, assim, o complexo de Golgi, ele guarda substâncias. Então, essa aqui é a palavra, ó. Ele guarda substâncias. Enquanto são as vesículas, são as substâncias que são embaladas. Então, as vesículas são substâncias que estão embaladas. Se você lembrar daqueles perfuminhos que o pessoal usa em banheira, que tem uma gelatininha em volta, ou daquelas cápsulas que você compra na farmácia, que o medicamento geralmente é oleoso, que em volta tem uma gelatininha, né, formando aí um invólucro. Então essas substâncias estão embaladas dentro de algo, uma gelatininha, por exemplo, e as vesículas são muito parecidas com isso, só que são microscópicas, você não consegue ver. Então, o que acontece? O complexo de Golgi pega as substâncias, armazena a substância, guarda elas, e depois, quando a célula precisa, ela transforma essas substâncias em vesícula. Elas ficam guardadinhas dentro. E com isso, a célula consegue despachar para fora, para um outro local que a célula precisa. E os peroxomos e o lisossomo? Peroxomos e lisossomos, basicamente, têm a mesma função. Tem a função da digestão celular. Então, os peroxomos são organelas especializadas na digestão celular. Então, elas fazem a digestão da célula. Eu vou pôr aqui a mesma definição aqui
para o lisossomo, que também são organelas responsáveis pela digestão celular. O lisossomo, ele participa mais internamente da célula, no meio intracelular, pegando substâncias brutas e digerindo elas. E os peroxomos, quando a célula recebe uma substância do meio extracelular, ele também participa do movimento de digestão celular, do processo de digestão celular. Então são duas organelas, lisossomo e peroxomo, que participam aí da digestão celular, para você lembrar. Nós temos que também abordar uma estrutura importante, que é da célula. Vamos estar falando sobre ela. A última estrutura celular, já nesse grande conjunto, que agora você sabe que é a célula, que nós vamos agora colocar como mitocôndria. Está aqui, ó, mitocôndria. Mitocôndria. São organelas celulares importantíssimas. Por quê? Porque dentro da mitocôndria ela consegue transformar os diversos nutrientes em uma única moeda energética. Aliás, o processo de bioenergética tem a ver com essa organela mitocôndria. Mitocôndria. Essa organela é muito importante porque ela nada mais é que a usina energética da célula. Então ela produz energia, que geralmente está em forma de ATP. ATP é o combustível da célula. Né? No carro tem gasolina, o carro anda a álcool, o carro anda a diesel, e a célula, o combustível dela é o ATP. Né? Então isso aqui é um combustível. Então a mitocôndria, ela é uma organela que ela é responsável para produzir a energia celular. Moçada, é isso aí, não tem segredo de citologia. É muito importante você categorizar organela por organela e conseguir ver as estruturas na célula. Assim você vai compreender esse fenômeno da citologia. Assim você vai compreender como é que funcionam esses fenômenos intracelulares que a célula precisa, que a célula reage, que a célula interage. Então, fica aí para você essa videoaula. Gostaria que você abrisse o livro, isso é importante, porque a videoaula não substitui o estudo. O estudo é com você, é você abrir o livro e estudar. Espero que tenha gostado e mais uma videoaula para te ajudar. Um abraço e até logo!